Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Manchester United que, ao que tudo indica, chegou a um acordo para seu novo técnico interino, Ralf Rangnick, né? Ele que treinou times na Bundesliga lá na década de 2000, né? Foi famoso lá por muitos por revolucionar o futebol alemão, por ser o professor de Jürgen Klopp, Thomas Tuchel. Então, assim, ele é um mentor de grandes nomes assim no futebol alemão, né? E assim, ele treinou também o Hoffenheim, colocou o Hoffenheim na primeira divisão, acho que foi ele, não pode ter sido antes, mas foi o time teve uma grande campanha. Foi o cara que levou o Schalke aos seus últimos grandes anos, talvez. O Schalke acho que em 2010, 2011 até chegou a ter uma boa temporada, mas o fato é que é um cara que tem história no futebol alemão, é um nome melhor, acho que entre os técnicos interinos, né? Para a função de interino, acho ele melhor. Se eu tivesse olhando ali a lista que o United estava, né? A gente tinha alguns nomes ali sendo considerados. Era Rudi Garcia, que é um ótimo técnico, mas é um cara de um estilo mais reativo, entende? Né? Que joga muito no erro do adversário. Ele faz isso muito bem, mas não acho que é o estilo do Manchester United. Paulo Fonseca, que eu não sei o que eles veem de tão especial nesse cara. O trabalho dele na Roma não foi bom. Mourinho, que mesmo estando ultrapassado, assim podemos dizer, está fazendo melhor do que ele. Aí tinha o Lucien Favre, um nome bom. Não acho o Favre um técnico ruim. Ele é um cara que trabalha muito bem com jovens, sabe desenvolver jogadores. O Hakimi, o lateral e o ala que ele virou é muito do Luciano Favre. O mesmo para o Jadon Sancho. Quem melhorou muito o Jadon Sancho foi ele. Ele tem um trabalho de desenvolvimento de jogadores invejável. Mas ele é teimoso taticamente, não aceita quando está muito errado, né, a formação do time. Ele tem uma péssima capacidade de ajuste, né? Por mais que ele tenha ideias legais de futebol, no final das contas o Luciano Favre tem esses problemas. Aí sobrava dois nomes que foram os mais falados nesses últimos 2 dias entre os interinos. Falava de Pochettino, né, que era o principal alvo do United, mas entre os interinos estavam cogitando Ernesto Valverde e o Ralf Rangnick. Para o trabalho de interino, o Ralf Rangnick é melhor que o Valverde, porque o Valverde não é tapa-buraco, entende? O Ernesto Valverde, um cara que tem trabalhos de mais longo prazo, tanto no Bilbao, no Olympiacos, no Barcelona. Era para ser de mais longo prazo, mas o Bartomeu resolveu demitir ele, né? Então, assim, a questão é, o Ernesto Valverde não é o cara que tá ali para tapar buraco, ficar 6 meses e ir embora. Ele não é esse tipo de cara. Não acho que isso aí iria funcionar, entende? Eu, assim, eu considero hoje o Ernesto Valverde um técnico melhor do que o Ralf Rangnick, né? Tanto é que se a gente for ver currículo por currículo, o Valverde já ganhou a La Liga 2 vezes, ele tem mais títulos de primeira prateleira, ou segunda, se você considerar a primeira prateleira só os continentais, né? Do que o Ralf Rangnick. O Ralf Rangnick não está com o currículo que o Valverde tem, ele não tem os mesmos trabalhos que o Valverde tem nos últimos anos. Os trabalhos de mais destaque do Ralf Rangnick foram para mais atrás. Não que os últimos dele tenham sido ruins, os trabalhos dele no Leipzig, ali, que ele trabalhava exatamente com essa função de interino, cumprindo ali o papel de técnico até alguém chegar e substituí-lo, são bons, não são trabalhos ruins. Mas não são trabalhos que vão fazer assim, os times gigantescos ficarem olhando muito para ele. O United só está olhando para ele para tentar trabalhar até o fim dessa temporada e trabalhar como consultor. É aí que eu gosto dessa negociação. Se fosse só para 6 meses, assim, eu acharia um pouco temerário por alguns motivos. Primeiro, o nível da Premier League é muito alto. A gente está tendo 3 times que estão bem disparados uns dos outros, né? Por causa do nível de elenco e de seus técnicos, que são o Chelsea, e o City e o Liverpool. Esses são os 3 melhores times do campeonato inglês. Sobra só uma vaga para a Premier League ali em questões de Champions League. Então como é que fica essa vaga? É um problema. Aí a questão é, para 6 meses de trabalho, né, pensando no melhor técnico, pensando no quarto lugar, eu traria o Valverde porque eu acho ele mais capacitado e é um cara que entende de campeonatos de pontos corridos como poucos entendem atualmente. Então, assim, não à toa, já ganhou 5 deles, né? O Ernesto Valverde tem um excelente resultados em campeonatos de pontos corridos. Só lembrar do Bilbao, onde ele levou para a quarta posição. É um cara que entende muito de regularidade, de ajustes. Isso aí é muito importante quando você está no campeonato de pontos corridos. Então, assim, para ficar ali, conseguir o quarto lugar, eu acho o Valverde o nome melhor. Mas a questão é, a gente tem que pensar também em questões de futuro. Não dá para viver apenas do curto prazo. Não que o Valverde seja um técnico de curto prazo, mas o Rangnick é um cara que vai chegar para 6 meses. Eu não tenho garantia que ele vai chegar em quarto, mas ele vai estar no United daqui para frente como consultor, pelo menos por 2 anos. Não acredito que vai ficar por mais tempo.
Porque, assim, ele é inteligente na visão extracampo também. Isso é muito importante, porque qual foi a grande conquista do Solskjaer como técnico? As contratações, o extracampo, ele ter conseguido acalmar o ambiente interno do clube. Isso ele foi muito bem, mas taticamente ele é muito fraco, né? A questão é, o Rangnick, ele é muito mais inteligente que o Solskjaer em ambos os lados, e principalmente também no lado de fora da bola, né? Não que assim, a disparidade seja pequena dentro de campo, ela é grande, mas a questão é, ele é um cara que entende muito de transferências, direção de futebol, ele pode colocar juízo na cabeça da diretoria do United, que é totalmente perdida. Eu acho até que a negociação pelo Rangnick vem por isso, porque é um cara que sabe organizar, ele é um cara que sabe deixar o clube na direção certa. É só olhar o Leipzig. O Nagelsmann não herdou o time numa situação complicada. Quando há troca de técnico, normalmente é porque o time não está indo bem. E o técnico, antes de colocar sua filosofia, ele tem que arrumar a casa. O Rangnick, ele faz o quê? Ele já deixa tudo pronto para o cara vir e já colocar o plano dele, entende? Isso é importante. O Rangnick é um cara que pode fazer os bastidores do United ficarem muito mais organizados, irem para muito melhor. Então, assim, isso é uma coisa importantíssima. Isso é uma coisa que o Valverde não traria. Eu não acredito que ele traria nesse sentido. Ele não é um técnico que vê muito esse negócio do lado interno, entende? Não estou dizendo que ele é ruim por causa disso. Pelo contrário, é um excelente técnico. Mas, nesse sentido, o Rangnick ganha um pouco de critério. Mas, assim, minha única ressalva é, ele vai conduzir esse time até o quarto lugar? Porque é importante, você deixar o Cristiano Ronaldo na Europa League nunca é a situação adequada. E hoje eu não considero o United favorito para a Champions League. O outro jeito de garantir a vaga à Champions League é sendo campeão dela. E assim, eu não consigo colocar o United lá, né? Mas quem sabe, né? É um cara inteligente, é um cara que tem, assim, bons trabalhos como técnico. Então isso é uma coisa interessante, mas eu hoje vendo assim, eu não coloco ele entre os 4 melhores técnicos da Premier League. Até porque se fosse, estava trabalhando de técnico em clube grande hoje, né? Então assim, não tem essa, né? O cara tá trabalhando mais como diretor de futebol como técnico, tem os motivos, né? Ele se sente mais confortável numa postura mais gerencial do que tática. E assim, essa é uma coisa que eu tenho que falar. Rangnick é bom técnico? É, mas ele não é primeira prateleira, porque se ele fosse, ele estaria em um clube grande, entende? Isso é uma coisa que eu gosto de deixar claro. Se o cara é primeira prateleira, um técnico muito bom, ele tá nos principais clubes. Às vezes vai ter um caso de um técnico que não é muito bom lá, mas cara, se ele é muito bom mesmo, se ele é esse gênio incrível aí, técnico de primeira prateleira e tudo isso, cara, ele deveria estar num clube grande, né? Por que ele nunca foi pro Bayern? Por que ele nunca foi pro Borussia, entende? Isso tem que ser falado. Então, assim, não pense que o Rangnick vai fazer uma revolução no United. Ainda acontece, mas assim, vamos com as expectativas um pouco mais comedidas, né? Não esperem que ele vai fazer o time jogar da noite pro dia o futebol mais bonito da Premier League, né? A questão até porque eficiência é um parâmetro que você deve buscar antes de tudo, né? Estética deve ser secundário, né? Se a estética vem acompanhada de eficiência, ótimo. Se ela vem sozinha, não adianta nada, tá? E o Bielsa que tem um futebol muito bonito, mas tá em 17º, então é isso que eu queria comentar. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.